Júnior Bala. Júnior Bala, grande. O Júnior Bala mandou isso aqui. Meninos, peçam pra Keurinha pra contar a última morte que ela teve em outubro do ano passado, que é essa. Essa foi Então é muito essa, forte, foi né? forte. O relato é demais e muito maravilhoso. Então é bom que o Júnior Bala aqui já vai. Então vamos lá, vamos voltar pra morte na floresta. Então, Isso se deu como? Você chegou lá e eles falaram assim, vai ser agora? Ou você se preparou? Não, fez esse alguma preparo coisa? foi em outubro, um ano antes. Então, foi em outubro de 2021 que eu tive um preparo. Eu estou há 25 anos fora do Brasil. Em 25 anos eu posso contar em uma mão quantas vezes eu vim para o Brasil. Eu nunca quis vir para o Brasil nem para passear. E em outubro de 2021, às 3 horas da manhã, sempre acontece às 3 horas da manhã, quando eu recebo alguma mensagem, alguma coisa para fazer, eles me disseram para abrir o laptop e comprar a primeira passagem para São Paulo. Era época de pandemia, eu não era vacinada, eu não tinha certificado. Eu falei, eu não posso viajar agora, eu tenho uma escola de balé, eu tenho o meu trabalho, eu não posso simplesmente fazer férias agora no Brasil. Não, dessa vez você precisa ir. E aí eu parei de discutir com a espiritualidade, que não adianta. Então eu aprendi a ser uma filha bem obediente e eu comprei a primeira passagem para São Paulo sem saber o que eu estava vindo. E no aeroporto, eu não tinha certificado, então assim, só fui com meu passaporte pro aeroporto. Atrás de mim, na fila, tinham todo mundo com o certificado imprimido, eram várias folhas, né? E o pessoal lá, da Polícia Federal, ficava gritando, passaporte aberto na foto, certificado na mão, não sei o quê. E eu era a única no meio da fila que não tinha nenhum certificado. E aí as pessoas na minha frente passaram, todo mundo lá vendo lá todas aquelas folhas. A hora que chegou na minha vez, a fisionomia da moça que estava controlando mudou. Era como se ela fosse um robô. Mudou assim, ela ficou meio que olhando no vazio, pegou meu passaporte, olhou, quanto tempo a senhora vai ficar fora? Eu falei, 3 semanas, boa viagem, senhora, não pediu certificado, não controlou, simplesmente nada. E naquela hora eu falei, caramba, tá, vocês estão arrumando tudo, eu vou. E eu cheguei, entrei no Brasil sem o certificado, e eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo no Brasil, o que eu vim fazer aqui? Eles falaram, você tem que ir até o hospital onde você nasceu e fazer uma meditação no hospital onde você nasceu. E isso era o mês do meu aniversário. Eu teria que ir antes do meu aniversário lá no hospital onde eu nasci. E era época de pandemia, eu não poderia entrar no hospital sem o certificado. Mas eles me deixaram ir no jardim. Eu fiquei no jardim e ali eu entrei em meditação. E na hora que eu simplesmente fechei os olhos, abri um portal na minha frente. E eu nunca tinha visto um portal na minha vida, né? Era uma coisa que eu nunca tinha pedido para ver. E esse portal se abriu e naquele momento eu voltei lá para o útero da minha mãe, vi a hora do meu nascimento e incorporei de novo toda aquela energia que eu trouxe na hora que eu nasci. A energia é uma coisa assim que não tem como explicar. Quando a gente nasce, a gente traz uma energia muito forte, que realmente é inexplicável. E naquela hora eu incorporei, trouxe aquela energia e passei pelo portal. Aí o portal se fechou atrás de mim e eles falaram assim, agora você está preparada para a próxima morte. E essa morte vai ser necessária e não será mais como a primeira. Né? Então, eles me prepararam de outubro até outubro. Foram várias coisas que aconteceram na minha vida e era para trabalhar o emocional. Dessa vez, a morte seria emocional. E aí chegou setembro, eles falaram assim, agora está chegando a hora da sua morte. E até setembro eu já tinha sofrido pra caramba. Foi um ano de muita dor, de muito trabalho interno, né? E aí eles me prepararam. Falaram onde que eu tinha que ir. Cheguei lá embaixo da árvore, estava chovendo, como eu falei. E eu não conseguia ver um palmo da minha mão de tão escuro que estava. Não tinha nem lua, não tinha nada. Lá estava muito escuro, com chuva. E eles me deram um decreto para repetir. E esse decreto eu não poderia parar de repetir até eles me falarem para parar. E o decreto era, eu sou a sabedoria que transmuta sombra em luz através do amor que sou. E isso eu tinha que repetir sem parar. E chegou uma hora que eu estava lá repetindo, eu senti uma fisgada que vinha do meu umbigo até a minha coluna, puxou mesmo, como se alguém estivesse aqui atrás puxando assim energeticamente o meu umbigo. E essa hora foi uma dor muito forte, eu nunca senti essa dor. E a hora que eu senti essa fisgada, eu fiz... E a hora que eu inspirei assim, eu não consegui mais expirar. E aí foi quando eu comecei a sentir todo aquele desconforto de quando alguém não consegue mais respirar. Ali eu tive a parada respiratória, senti todo um desconforto aqui no meu peito, começou a queimar aqui na minha garganta aí. Aí a dor era tão forte que, nossa, e de repente a dor cessou. E quando a dor cessou, eu fiz assim com a cabeça, né? Coloquei o queixo assim, e a hora que eu fiz assim com a cabeça, eu vi que a cabeça física não veio junto. Então, ali eu entendi que eu realmente saí do meu corpo. E do meu peito, eu vi uma luzinha dourada, que ela
ela se expandia assim, como se fazia essa... não era... Era uma expansão diferente dessa luz aqui, né, que eu nunca tinha visto. E ela se expandia, até cobrir todo o meu corpo. E aí, a hora que ela se expandiu mais, assim, uns 2 metros do meu corpo, eu vi todos os seres que estavam ali. Eu não estava sozinha naquela floresta, né? Então, tava todos os seres, inclusive estava até Frank ali. Eu falei para você, né? O Frank estava lá. O Frank se preocupou muito comigo nessa época. Então, ele me ligou no outro dia. Frank sempre conectando a gente. Eu vi os alunos que sabiam que eu ia estar na floresta, eles estavam ali também, todo mundo lá. E eu vi muitos seres diferentes que eu nunca tinha visto nem em desenho nem nada. Eram bolas de luz, assim, com várias cores dentro, mas tinham olhinhos. Eu sabia que eram seres que estavam ali, mas eram bolas de luz em todos os lugares, esses seres. E eles estavam ali me acompanhando e me ajudando nesse processo. E era eles que, quando eu expandia, eles me acompanhavam. E aí a luz, ao invés de eu olhar a luz, de repente eu era a própria. Essa própria luz dourada. E eu fui expandindo até... Nossa, eu expandi o planeta Terra, expandi até chegar em um lugar onde eu via todos os universos. Com aquela expansão que eu estava vendo tudo. E eram vários universos. E o planeta Terra não era apenas uma bolinha, igual a gente conhece. O planeta Terra era infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda, infinitamente para cima e para baixo. Eram muitos planetas Terras. E tudo, em todos os universos, eram dessa maneira. E eles me falavam assim, que a cada 1/3 de um milissegundo, nós criamos uma outra realidade. Então, o planeta Terra tem várias realidades. E nós estamos sempre, conforme as nossas escolhas, conforme a nossa frequência, estamos pulando de uma realidade para outra, criando mais realidades. E eles falavam assim, tudo isso são apenas histórias. A única verdade absoluta é o amor. E é o amor que tudo cura, tudo regenera. E você só está voltando para manifestar o amor. E só o amor. E nesse momento, tudo se dissipou do meu campo, todos os sentimentos, tudo se dissipou. Era como se ali no meu campo eu era só amor. E quando eles falaram assim, você vai voltar só para manifestar o amor, eu não fui diminuindo para voltar por corpo. Eu voltei com toda aquela exposição. Pá, voltei de volta para o meu corpo. E a única vontade que eu tive a partir daquele momento foi amar e manifestar o amor. E aí eles me diziam que é somente através da alegria que a gente aqui no planeta Terra conseguimos manifestar o amor. E aí, desde aí, eu tenho essa missão de levar a alegria para o planeta Terra. E a gente ri bastante, né? E a gente ri muito. Basicamente, você viu uma representação da Terra no multiverso. Era. Creio que sim. Então eram as múltiplas terras. Dimensões, as terras em diversas dimensões, talvez, que ela tenha visualizado. Ela está falando ali, eu estou tentando, né? Até o que eu tenho de experiência também. Eu até procurei umas imagens aqui, era tipo alguma coisa assim. Era nesse sentido, não? Mais assim? Não, realmente era uma coisa bem... Era mais ortogonal, assim. Eu creio que vai ligando com aquilo ali atrás. A gente vai fazendo a geometria sagrada. A flor da vida representa muito aquilo que eu vi lá em cima. Essa aqui? Isso. Esse é o cubo, não é o cubo de Metatron? Cubo de Metatron. Tem a ver. O guru não consegue ver que está nas costas do guru. Mas tá aqui, ó. Ele dá tá pra recebendo ver aqui, energia de Metatron. Ele recebe aqui. Sim. E desses seres todos que você encontrou, algum deles se destacou especificamente para se comunicar com você? Essas bolas de luz que eu vi se destacaram bastante, mas eu vi seres lá onde eu fui levada, de onde eu vi todos esses multiversos, eram seres dourados, totalmente dourados, e eles me diziam que eu era parte da família desse fecho de luz. Então, aqueles 7 avatares que eu falei das mônadas, né, do começo, como é que se formam as mônadas, os 7 avatares, cada avatar tem uma cor, e um deles tem a cor dourada, e que eu vinha dessa cor dourada. Cada um de nós faz parte de uma família, né, de cor. Isso eu também não sabia. É uma informação que eu nunca tinha Frank, por exemplo, vem da família prateada. Olha o cabelo dele. Sim. Então, os seres que eu via lá eram... Eu não posso falar para vocês que eles tinham forma humana. Não tinham forma humana, porque a única coisa que eu via era a frequência. Era como se fossem notas musicais, e eu via isso com os meus olhos, as notas musicais. O som, eu via o som. Tem um nome, né? Disso. Tem um nome, tem. né? E a consciência que fala comigo desde que eu sou criança,
ela tem um som metálico. Sinestesia. E você associa, né, uma percepção à outra. E essa consciência eu sempre achava que fosse um mentor como todo mundo conhece, um desencarnado que estudou, que é sábio, mas essa consciência que fala comigo, ele sempre foi uma frequência, apenas uma frequência que nunca encarnou nessa vida, e foi a consciência que sempre conversou comigo desde que eu sou pequena. E ele fala comigo até hoje. Uma belíssima vivência. Uma Sim, vivência. Não vou dizer mas eu não posso história. falar que é um ser, não é um ser, por isso que ele não tem forma humana, mas é apenas uma frequência, e essa frequência é de muito amor. Então, quando as pessoas fazem qualquer terapia comigo, ou uma cerimônia, eles sentem a frequência dessa consciência que trabalha comigo.